resposta a essa situação. Vamos começar então agora sobre os mercados de seguros. Uma maneira de lidar com risco é contratar um seguro. A característica geral dos contratos de seguro é que a pessoa que enfrenta o risco paga uma taxa a uma companhia seguradora, que por sua vez concorda em aceitar total ou parcialmente o risco. Então paga um prêmio. Há muitos tipos de seguro. O seguro para carros cobre o risco de envolvimento em um acidente de trânsito. O seguro contra incêndio cobre o risco de que sua casa pegue fogo. O seguro saúde cobre o risco de que você precise de tratamento médico dispendioso, e o seguro de vida cobre o risco de que você morra e deixe sua família privada de sua renda. Há também o seguro contra o risco de ter uma vida muito longa. Em troca de uma taxa paga hoje, as seguradoras lhe pagarão uma anuidade, ou seja, uma renda regular por todos os anos até a sua morte, o que seria aí uma espécie de previdência, mas como o Mankiw é um autor norte-americano, aí você vê que o seguro contra o risco de ter uma vida muito longa tem uma outra conotação no mercado, no caso aqui norte-americano. Em certo sentido, cada contrato de seguro, portanto, é uma aposta. É possível que você não se envolva em um acidente de trânsito, que sua casa não pegue fogo e que você nunca precise de tratamentos médicos caros. Na maioria dos anos, você pagará o prêmio à seguradora e não terá nada em troca, a não ser paz de espírito. De fato, a seguradora conta com o fato de que a maioria das pessoas não reivindique suas apólices. Do contrário, ela, a seguradora, não poderia atender às reivindicações dos poucos desafortunados e continuar, portanto, a sua operação. Então, quando a gente compra um risco, paga um prêmio a uma seguradora, a seguradora ela faz um cálculo de que nem todos vão precisar acessar aquele risco e, portanto, ela mantém as suas atividades. Porque quando a gente tem, por exemplo, situações de catástrofe, em que você tem a situação em que, por exemplo, ou de um incêndio generalizado, digamos, um incêndio florestal que chegou na cidade e atingiu, digamos, 1000 casas. Consequentemente, a seguradora ali vai ter um problema, porque se essas 1000 residências tiverem seguro, elas vão querer recorrer, vão querer fazer uso da sua pólice e, consequentemente, a seguradora pode passar por uma situação de dificuldade. Mas, em geral, a lógica do risco é que a gente paga por riscos que dificilmente vai utilizá-los. Do ponto de vista da economia, portanto, o papel do seguro não é eliminar os riscos inerentes à vida, mas é distribuí-los com maior eficiência ou diluir os riscos. Vamos considerar, por exemplo, o seguro contra incêndio. Ter um seguro contra incêndio não reduz o risco de você perder sua casa em um incêndio. Mas se esse infeliz sinistro ocorrer, a empresa seguradora vai pagar a você uma indenização. O risco, em vez de ser suportado só por você, no caso, se você não tiver seguro, só você vai pagar o risco do seu incêndio, é dividido entre os milhares de acionistas ou de segurados da seguradora. Como as pessoas são avessas ao risco, é mais fácil para 10.000 pessoas arcarem com 10.000 avos do risco que para uma pessoa arcar com tudo por si só. Então, 10.000 pessoas arcarem com 10.000 avos do risco que para uma pessoa arcar sozinha seria muito difícil. Então, o mercado de seguradoras sofre de 2 tipos de problemas que reduzem sua capacidade de distribuição do risco. Então, a gente se perguntaria agora, poxa, mas dentro dessa lógica, então seria um risco as seguradoras fazerem seguros. Mas veja, um problema é a seleção adversa. Então veja, uma pessoa de alto risco
tem maior probabilidade de encontrar um seguro que uma pessoa de baixo risco. Um segundo problema é o chamado risco moral. Então, depois que as pessoas contratam um seguro, estão sujeitas a menor incentivo para serem cuidadosas com seu comportamento de risco. Então, nós temos aí duas questões, seleção adversa e risco moral, que podem fazer com que as seguradoras tenham problemas ao aceitar uma apólice de seguro de um determinado cliente. O que é que elas fazem? Então, veja, as seguradoras, elas estão cientes desses problemas, mas não conseguem se prevenir totalmente contra eles. Por isso, todo seguro tem um critério de uso. Elas não conseguem distinguir perfeitamente entre segurados de alto risco e de baixo risco, assim como não são capazes de controlar o comportamento de risco dos clientes. O preço do seguro, portanto, reflete os riscos reais que a seguradora enfrentará após a contratação da apólice. O alto preço dos seguros é um motivo pelo qual algumas pessoas, especialmente as que sabem que são de baixo risco, optam muitas vezes por não contratar o seguro e, em vez disso, passam a suportar por si sós algumas das incertezas da vida. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Por exemplo, no Brasil é muito arriscado você rodar com um veículo sem seguro, com um carro sem seguro, ou uma moto sem seguro. Risco de acidente e risco de roubo é muito alto. Mas, consequentemente, você também tem uma apólice de seguro que também é relativamente